Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Olá, este é o Poder Público. Estamos a gravar a 10 de setembro de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. A Sónia Sapage. Olá. E o Luciano Alvarez. Boa tarde. Esta semana começou a pré-campanha para as presidenciais, que serão em janeiro. Até aqui pouco se falava dessas eleições, agora já há vários candidatos na corrida e a maior surpresa foi o anúncio de Ana Gomes, e é por aí que vamos começar. Luciano, esta semana deste em primeira mão a decisão de Ana Gomes, consegue explicar o que foi decisivo para este avanço tão inusitado aqui há alguns meses atrás? Foi sem dúvida o apoio ainda que indireto que António Costa deu a Marcelo Rebelo de Sousa na Auto Europa, quando disse que voltaria às instalações da empresa novamente com o Presidente da República depois de ele ser eleito. Foi isso que a fez de facto avançar, porque ela sempre achou que o Partido Socialista devia ter um candidato nestas eleições. Ela não queria avançar dividindo o Partido Socialista, mas essa declaração do António Costa tirou-a do sério, ela própria disse isso, não é? Que ficou indignada com a declaração e então achou que teria mesmo que avançar. Demorou alguns meses, falou com muita gente, dentro e fora do Partido Socialista, depois aconteceu a morte do marido, que a abalou muito, e todo esse processo ficou parado, mas ela acabou por recuperar do abalo que teve, e foi de facto um abalo muito grande. Voltou a falar com muita gente e decidiu que a sua voz era útil nesta campanha eleitoral. E então decidiu avançar. Ana, o PS ficou em silêncio com este anúncio. Mas isso é um sinal positivo ou negativo? É um sinal negativo, é um sinal... faz muita impressão um partido como o PS ficar em silêncio com esta candidatura. Faz-me não haver uma alma socialista, uma única. Quer dizer, o Luciano, na peça do Luciano, ele citava alguns socialistas, mas eu estou a falar de militantes que façam parte dos órgãos, exatamente, dirigentes de secretariado, se é que ainda existe. Eu às vezes começo a duvidar que existam os órgãos nacionais do Partido Socialista, que antigamente o secretariado, a comissão política, hoje em dia parece que isso tudo desapareceu, não é? Não dá a ideia que está tudo focado num homem, em António Costa. E está tudo à espera de saber o que é que o António Costa diz. Eu acho isto lamentável no maior partido português. Acho como é que uma deputada, uma militante que até há pouco tempo era eurodeputada, uma pessoa com história no partido, foi também dirigente, avança para as presidenciais e não há uma alma que diga sim, que diga sim, que diga não. Opa, que digam não, mas que digam. Isto faz mesmo impressão e acho que isto é um bocadinho... Vê-se... O PS tem de facto um problema muito grave quando está no poder, que parece que seca tudo à volta do chefe, seca tudo um bocadinho à volta do chefe. Nem sempre foi assim, aqui há coisa de 30 anos, lembro-me do tempo do Guterres, no início do mandato do Guterres, havia mas o Guterres ainda não estava no poder. Estou a falar no início do mandato do Guterres, havia uma minoria organizada que fazia reuniões em hotéis de Lisboa, liderada por Ferro Rodrigues, atual Presidente da Assembleia da República, e por João Cravinho. E eles faziam reuniões e falavam com os jornalistas e criticavam o Guterres. Hoje em dia faz-me confusão que não haja minoria, ou pelo menos há uma minoria. Daniel Adrião tem lugar na Comissão Política, mas é digamos que é menos, e há basicamente, António Costa deu ordem para não falar e ninguém falou. Isto é absolutamente vergonhoso. Mesmo João Soares, o Luciano também refere isso na peça dele,
que meteu a nossa primeira página no Facebook, mas depois, imaginem, João Soares, que falava por tudo e por nada aqui há coisa de uns anos também não quis dizer nada. Isto é, eu acho que isto é inacreditável do estado do PS e, de facto, Ana Gomes vai enfrentar este medo. Realmente, Marisa Matias falou muito do medo, candidatura contra o medo, mas eu acho que uma candidatura contra o medo é a da Ana Gomes. Se calhar serão as duas. Mas o da Ana Gomes é uma candidatura contra o medo interno, que é uma coisa muito que se está a ver no seu partido. Mas eu acho que, tirando os dirigentes que querem dizer amém a tudo o que o Sr. Dr. António Costa diz, e são muitos que precisam dele, precisam dos lugares, haverá entre o povo socialista, o eleitorado socialista, muita gente que se identifica com esta candidatura. Que não está disposta a votar num candidato à direita que é Marcelo Rebelo de Sousa, que só é candidato da esquerda para algumas pessoas que eu acho que não estão a ver bem a coisa. Tu não achas que se houver vários socialistas a apoiar Ana Gomes, isso inibirá António Costa de voltar a repetir daquela forma tão desbragada um apoio a Marcelo? Acho e já estamos a ter pequenos sinais disso, não é? Eu lembro-me numa peça que a São José de Almeida escreveu, dizendo que numa determinada comissão política a ideia era deitar ao lixo assuntos presidenciais, varrê-lo para debaixo do tapete e acabaram e foi o próprio António Costa que acabou de dizer que as presidenciais acabariam por ser discutidas no dia tantos, já não me lembro quando, eu suponho que seja agora em breve. Portanto, eu acho que o PS já não pode apoiar Marcelo, como a dada altura a coisa parecia inclinada. Estamos a falar que António Costa, todos nós vimos aquela cena da Auto Europa, Ferro Rodrigues já o disse claramente há muito tempo, aliás, uma entrevista ao Público, que apoiava Marcelo Rebelo de Sousa. Fernando Medina, da geração mais jovem, também e Presidente da Câmara de Lisboa, declarou apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, haverá Jorge muita Coelho gente dentro do PS que apoia Marcelo Rebelo de Sousa. Jorge Coelho também Mas já eu o falou há muito penso que se perceber que a candidatura de Ana Gomes tem dentro das franjas socialistas algum apoio, ou um apoio substancial, e se inibirá. Eu acho que já inibiu António Costa a declarar apoio a Marcelo. Deste momento já não há apoio a Marcelo. Eu acho que a Ana tem toda a razão e acho porque estou-me a lembrar de uma coisa que o Primeiro-Ministro disse na entrevista ao Expresso. Ele, na entrevista ao Expresso, quando o questionam sobre o momento Auto-Europa e lhe perguntam se aquilo era um apoio, ele diz que não. Ele diz que não, eu estava só a ser realista. E é realismo achar que o Presidente, se concorrer outra vez, vai ganhar as eleições. E até acho mal para o país, ele diz uma coisa desse género, até acho mal para o país se ele não concorrer ou se ele não... Portanto, o próprio Primeiro-Ministro que disse uma coisa que naquele momento todos nós interpretámos como um apoio ou uma maneira de dar o seu apoio, incluindo no interior do PS, foi interpretado assim e por isso vieram logo vozes a dizer eu nunca votarei no Marcelo Rebelo de Sousa, estou-me a lembrar do Pedro Nuno Santos, por exemplo. Ele próprio já recuou, eu acho que já recuou bastante na sua maneira de pôr as coisas. Também é interessante ver o que é que Ferro Rodrigues diz, porque Ferro Rodrigues adora Marcelo Presidente, mas Ana Gomes fazia parte da sua direção no PS. E ele tinha uma ligação também com ela. É engraçado ver o que é que ele diz sobre a hipótese da Ana Gomes também. Não vai dizer nada. Achas que não vai dizer nada? Não vai dizer nada. Vai continuar com o Marcelo. Vai continuar com o Marcelo, não vai, provavelmente não virá a público voltar a dizer que apoia Marcelo, mas não vai dizer nada, como muitos socialistas não vão dizer. Mas será muito triste se houver muitos socialistas a virem a público apoiar o Marcelo e não vier socialistas a público apoiar a Ana Gomes. Tens razão, Sónia. Eu acho que vai uma grande vergonha mesmo. Vai ser terrível para o PS. Eu acho que vão aparecer alguns mais antigos. Provavelmente não da nova geração, mas há alguns socialistas mais antigos que não vão ficar calados. E o que é que vai dizer o Pedro Nuno Santos? É uma curiosidade que eu também tenho. Para já não diz nada, também está calado. O patrão não mandou quis falar. dizer Caladíssimo. Aliás, o Primeiro-Ministro disse que os governantes devem ter recato em relação a esse assunto.
Portanto, E ele, aliás, pareceu responder a isso quando ontem disse: bem, eu estou aqui como ministro, não devo falar sobre o presidente. Sim. Usou assim uma expressão que E o parecia que estava a Santos responder ao Silva, primeiro-ministro. Santos e o Silva Santos também Silva, foi com a muito sua bom. graça de sempre, também comentou ontem, ele que foi dos ministros que mais falou sobre presidenciais, nunca se rogou, recusou a responder às perguntas dos jornalistas das entrevistas sobre presidenciais, também falando de que era tão especial e tão necessária a harmoniosa relação que existe entre Costa e Marcelo. Ontem, quando lhe perguntaram, ele disse com graça que mandaram para a política externa, que foi para falar sobre a política lá de fora, não foi para falar sobre a política interna. Foi. Deve ser para eu falar menos sobre política interna. Exatamente. Também reparei. Bom, entretanto, tivemos também a primeira entrevista com a candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, que fala pela primeira vez também da Ana Gomes. Parece-me que a candidatura da Ana Gomes cria algum incómodo ao Bloco de Esquerda, em alguma medida se sobrepõe a esses perfis. A Marisa Matias também fala sobre isso na entrevista. Sónia, há muitas diferenças, haverá mesmo muitas diferenças entre Ana Gomes e Marisa Matias. Ela reconhece que há muitas semelhanças, mas que ainda há algum espaço para haver debate. O que é que te parece? Elas têm, de facto, algumas coisas em comum. São ambas mulheres, são de esquerda, são republicanas, como disse ontem a Marisa. Ambas foram eurodeputadas, uma delas ainda é. Lidaram muito com os temas da corrupção, offshores, etc. Tudo isso são coisas que elas têm em comum, mas eu também acho que não são, do ponto de vista do eleitorado, não são nada parecidas, não é? Uma é uma mulher com o coração na boca que está sempre... está em denúncia permanente, é a mulher que nunca se cala, como alguém a descrevia ontem. Não é nada essa a imagem que eu tenho da Marisa, pelo menos tenho-a como uma pessoa mais doce, mais ponderada. Enfim, eu acho que do ponto de vista de quem vota é fácil encontrar diferenças entre as duas. Não quer dizer, porém, que não vão disputar o mesmo eleitorado. Eu acho que esse é o grande risco que elas correm e acho que têm ambas a noção disso, a perfeita noção de que estão a concorrer pelos mesmos votos, ou pelo menos há uma parte dos votos que pode ser a mesma. E acho que é essa a razão porque a Marisa Matias hoje, na nossa entrevista, diz aquela frase que acabou por ir para título, que é: eu nunca pediria isso à Ana Gomes, que desistisse a meu favor, e também acho que ela nunca me vai pedir isso. Portanto, elas sabem que, a bem das suas próprias candidaturas, têm de ser diferentes. A bem da esquerda, se calhar deviam ser só uma e unir-se num ponto deste percurso. Mas ontem, com a entrevista da Marisa Matias, fiquei com a ideia de que isso é difícil que venha a acontecer. Pelo menos... E nessa entrevista ela elogia várias vezes o presidente em exercício. Isso é normal? Um candidato a elogiar dessa forma o seu adversário, dizendo que o Marcelo fez um mandato exemplar? Ela diz que fez um mandato exemplar e um mandato incomparável. Eu sei, também reparei nisso. Não é uma coisa nada vulgar, obviamente. Não há como fugir um pouco a comentar o mandato de Marcelo, mas eu também, quer dizer, ela ao longo da entrevista diz muitas outras coisas em que não é assim tão positiva para Marcelo. Ela assume que ele esteve mal em muitos momentos, dá exemplos, fala sobre questões dos trabalhadores, diz que ele enfim, nas prioridades dele não está a desigualdade laboral, lembra até a luta de umas trabalhadoras da Triunfo que num determinado momento quiseram falar com ele e tiveram de ir a correr atrás dele para lhe poder dar uma palavra, que é o que ela diz. E ela depois até diz uma frase também muito marcante, que é: num mandato marcado por tanta presença, algumas destas ausências tornam-se bastante visíveis. Portanto, eu acho que essa frase, essa altura em que ela diz que foi um mandato exemplar e incomparável, é uma coisa que nunca se costuma dizer, é verdade, que os adversários não costumam dizer, mas acho depois que na entrevista ela faz várias críticas ao mandato do presidente. Mas a Ana tem uma opinião diferente da minha, eu sei.
Não, eu fiquei mesmo surpreendida com a expressão mandato exemplar e incomparável, porque são duas frases com poder e com uma força semiótica, opá, brutais, que eu acho que perante a frase mandato exemplar, as críticas que existem, e de facto são, como disse a Sónia, e foram expostas, e estão expostas e ocupam um terço da entrevista ou mais, mas ficam são um bocado, como é que se diz? Ficam debaixo desta frase mandato exemplar. Portanto, não há muita crítica que sobreviva a um mandato exemplar, sendo que todos nós podemos ser criticados, mas se alguém dissesse de mim que apesar de fazer montanhas de críticas tinha um mandato exemplar, eu estava aos saltinhos, que é o que o Marcelo deve estar em Belém, aos saltinhos. Epá, fantástico! Ela disse que eu tinha um mandato exemplar. Pá, a sério, acho que esta frase é um erro de Marisa Matias. Estas duas frases, mandato exemplar, acho que a Ana Gomes não vai cometer este erro logo à tarde. Mas Isso também acho que ela jamais dirá isso, sem dúvida. Nesse aspecto, lá está, são diferentes. Mas Marcelo e Marisa têm uma relação especial. Eu lembro-me que depois das eleições ele convidou os adversários, não foi? Para ir a Belém. Foi todos. Eles são muito parecidos, sabes? Eu acho que a Marisa é o Marcelo do Bloco. A Marisa é o Marcelo do Bloco. Porque a Marisa Matias tem uma doçura, uma capacidade uma empatia com as pessoas. É de facto um grande ativo do Bloco, também por isso. E aliás, acho que também por isso, acho que aqueles 10%, mais de 10% que ela teve nas presidenciais passadas, se deveram a isso. Muitas das coisas criticam alguns dirigentes do Bloco, alguma agressividade, isto e aquilo outro. Marisa não tem. Ela diz tudo o que tem a dizer e é muito Marcelo. Ela é muito Marcelo. O estilo dela é muito o estilo Marcelo. Portanto, acho que eles são muito parecidos, de facto. É muito e se calhar beijinho, daí a Marisa lhe ter dito aquela coisa. É muito beijinho também. Mas eu confesso que ontem fiquei, não direi decepcionado, mas vi de forma negativa aquela apresentação da campanha. Não percebi o que é aquilo, uma campanha contra o medo. O que é que isto quer dizer? Contra o medo? Qual medo? Medo de quê? O medo do Covid. Está bem, mas o medo do Covid é bom que a gente tenha medo, porque o medo é o nosso aliado no combate ao Covid. É o medo que nos faz ter cuidados, é o medo que nos faz usar máscaras, não é? Então, o que é que ela quer combater? Eu com medo do Covid? Então, mas isto é a campanha do Covid? Isto é uma campanha social, não é uma campanha contra o medo. Vamos todos... E se fosse o Covid, a festa do Avante é que fez a campanha contra o medo. Pronto, estou a brincar, vá. Ela diz que é uma campanha para dar voz à gente sem medo. Então, e os que têm medo não têm voz na campanha dela? Pronto, isso é uma crítica, mas ela não diz exatamente eu não entendi contra o medo, era para dar voz às pessoas que não têm medo, às pessoas que falam sem... Enfim, se eu percebo a crítica, estava só a clarificar o que eu queria dizer. Muito bem, ter lá a linha da frente, no Largo do Carmo, tudo simbolismos, isso, muito bem. Agora, contra o medo. É bom que a gente tenha medo de uma situação destas, é isso que nos faz combater o Covid. Mas eu acho que isso não teria a ver com o Covid, acho que teria a ver mais com o inominável Ventura. Eu também acho que era mais fascismos, essas extremo-direitas, eu acho que tinha mais a ver com isso. Exatamente. É pior, porque isso é o que o Sr. Deputado Ventura quer, é que se mandem a ele, é que respondam àquelas... Eu digo com franqueza, o Sr. Deputado André Ventura foi eleito com votos portugueses e tem todo o direito de estar na Assembleia da República a defender as suas posições e as suas políticas. Só que o Sr. Deputado André Ventura deixou de querer fazer política. As coisas que ele disse da candidatura da Ana Gomes e da candidatura da Marisa Matias são coisas inenarráveis, não é política. Ele deixou de fazer política. Mas é isso que ele vai continuar a fazer a campanha inteira. Uma vez a Bárbara Reis escreveu uma crónica, um artigo de opinião que dizia que ele era o stand-up, que ele fazia stand-up comedy. Não faz nada, faz lixo. O que ele disse da candidatura da Ana Gomes e da Marisa Matias é lixo. É uma vergonha. Ele vai continuar. É uma vergonha. Ainda bem. Parece-me que se diverte a arranjar alcunhas para as diversas candidaturas. A Marisa Matias vai fazer uma campanha contra o Ventura, contra o medo. É isso que o Sr. Deputado André Ventura quer. É que se mandem a ele. É que baixem ao nível dele. Não é?
Espero que isto não A aconteça. entrada em cena da Ana Gomes também, Luciano, não pode ajudar também a fazer de tampão a esse populismo e a centrar as atenções muito Ana Gomes Marcelo, por exemplo? Claro que também Porque faz. até agora estava muito, a novidade era o Ventura, agora a novidade é Ana Gomes. Aliás, a candidatura, a Ana Gomes disse nas várias conversas que teve com as pessoas que preza para decidir se avançava ou não, que mais do que nunca era necessário uma voz socialista, uma voz democrática a combater o populismo que está a aparecer por todo lado. Não é o André Ventura, porque não é só o André Ventura que está metido nesta campanha populista de extrema-direita. E é uma das razões que ela avança, é ser uma voz contra esse populismo que está a agraçar pela Europa e que está a chegar em Portugal também com alguma força. Agora, não será uma campanha contra o André Ventura, mas será contra os muitos populismos e a extrema-direita que está a avançar por essa Europa fora. Ana, e com tantos candidatos em cena, teremos novamente uma eleição a segunda volta, com 2 voltas, como já não temos há 30 anos? Não, Achas é que há esse impossível. risco? Não. Não, isso acho que é impossível. Acho que uma segunda volta é impossível. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai ter à primeira volta um ótimo resultado. Não sei se chegará aos 70% Mário Soares, que eu penso que é o seu objetivo, mas vai ganhar com facilidade. Aliás, não há na história um Presidente da República que não tenha sido reeleito. E Marcelo Rebelo de Sousa, com toda a sua popularidade absolutamente extrema, e é evidente que a direita, que está assim um bocadinho amoada com ele, quando chegar a hora da verdade, o PSD e o CDS vão apoiar claramente Marcelo Rebelo de Sousa. Não tenho dúvidas sobre isso. Acho que isto são pequenos amus, enfim, entre família. E acho que Marcelo é um homem de direita, parece que a malta se esquece disso, não é? Que agora o facto de ele ter uma relação muito próxima com o Costa e em muitas ocasiões ter apoiado o governo, como Mário Soares fez com Cavaco, enfim, no século XX, isso aconteceu. No século passado. Mário Soares nunca gostou de Cavaco e Marcelo gosta de António Costa. Em termos pessoais há uma diferença, mas Mário Soares apoiou aquele primeiro governo de Cavaco, não andou a fazer aquilo. A história de andar entre aspas, chatear o Cavaco é uma coisa do segundo mandato, do primeiro mandato. E olha, e precisamente no mandato em que foi apoiado pelo PSD. Exatamente. Portanto, também não o inibiu depois de Exatamente. fazer... Marcelo Rebelo de Sousa tem um problema. Claro que eu concordo inteiramente com a Ana, que ele vai ser eleito à primeira volta, e acho que todos os candidatos que já disseram que vão avançar sabem disso, mas ele tem um problema, que é o já está ganho. Não é? Há muita gente que poderá não ir votar porque já está ganho, não vou lá fazer nada, vou mas é almoçar e a qualquer lado. E esse é um problema que o Marcelo tem. Isso, a pulverização. Eu nem sequer acho que a pulverização de candidaturas à esquerda lhe sejam favoráveis. Acho que não, porque mobiliza aquelas pessoas que querem mesmo ir votar e que não querem votar um candidato de direita. Exatamente. Mas tem esse problema do está ganho. Sónia, e nos últimos, principalmente ontem, percebeu-se que à direita a aproximação a Marcelo está a consolidar-se. Aqui há uns tempos houve um almoço de Marcelo com o Rio, só faltou no final do Rio dizer ok, tem já o meu apoio. Ontem foi o CDS a dizer que era o candidato natural e acabar um bocadinho com aquelas birras de Francisco Rodrigues dos Santos, que quase aqui há umas semanas ameaçava não apoiar Marcelo se ele não mostrasse que era suficientemente de direita, não é? Sim, houve uma entrevista ao Expresso em que ele põe as coisas exatamente nesses termos. Que Marcelo tinha de mostrar um bocadinho de interesse e gosto pela direita, mais do que tem mostrado. Mas eu acho que eles não têm outra saída. A direita não tem outra saída. Portanto, se não houvesse Marcelo... Imaginem agora, por um segundo, que Marcelo não se candidata. Quem seriam... A esquerda tem candidatos, não é? O PS podia-se virar para Ana Gomes, podia-se virar para outro. A direita virava-se para quem? Não virava certamente para o André Ventura, não virava para o Tiago Maia Gonçalves, que é o candidato da Iniciativa Liberal. Portanto, eu acho que se não apoiasse, mas não apoiar Marcelo nem é uma questão na direita. Eles podem ter feito o joguinho, podem ter feito a chantagem, mas é uma coisa completamente impensável. A direita sem Marcelo não tem candidato. E Marcelo vai adiar ao máximo possível
a sua decisão, não é, Luciano? Ele ganha, que há uns tempos ele dizia sem que dúvida. o país precisa de um Sem presidente dúvida. e não de um candidato. Ele está em campanha permanente. Está em campanha permanente. Não é? Portanto, não precisa nada de anunciar já. Quanto mais adiar, melhor para ele. O próprio Rui Rio disse isso, que ele tem muito tempo para isso. Ele é um presidente em funções e, portanto, não precisa anunciar já. E é verdade, vai adiar o tempo que puder. Agora até já arranjou uma máscara de proteção facial, tem o brasão de armas, para ninguém se esquecer que ele é o Presidente da República e que Ai, não vi, Ai, sim, reparei. para que ninguém se esqueça, apareceu na chamada reunião do IFARMED pela primeira vez com uma máscara verde com o brasão de armas de Portugal ali bem visível para que todos não se esqueçam que ele é o Presidente da República e é continuar a ser. Fantástico. Por acaso é bem gira a máscara. Não reparei. Ainda há aqui outro ponto, que é a negociação do Orçamento de Estado. Ele vai querer acompanhar essa negociação do Orçamento de Estado enquanto Presidente, para ter mais influência e para ter mais autoridade, ou não? Eu não sei se isso não será um problema para António Costa. O quê? Se Marcelo não será um problema para António Costa agora na discussão do Orçamento de Estado. Achas que ele vai querer que o Costa negocie com a direita? Não é que negocie com a direita, mas pode-lhe dar ali alguns encostos em relação ao Orçamento de Estado. Ele está em campanha eleitoral, portanto também ele tem que ir buscar lá o seu eleitorado todo. Mas por acaso agora que estão a falar nisso, a história do orçamento não é tão simples como parece, porque ele não pode arrastar o não ser candidato até a altura em que o orçamento for aprovado. Ora, o orçamento normalmente é promulgado em meados de dezembro. Isto vai tudo calhar, ele já vai ser candidato quando, quer dizer, ele já é candidato, enfim, pronto. Mas ele já vai aprovar o orçamento ou não como candidato. Isso é de facto... E isso pode ser um problema. Quer dizer, já aconteceu de certeza, aconteceu sempre, na verdade, porque as eleições estão sempre em janeiro e o orçamento é sempre discutido no fim do ano. Mas pronto, anda a fugir tanto a tomar uma decisão e depois vai tomá-la mesmo na mousse. Ana, e achas que houve alguma viragem à direita de Marcelo nas últimas semanas? Houve, eu achei graça a isso. Achei que Marcelo claramente, nomeadamente à volta da festa do Avante, talvez tenha sido a coisa mais simbólica deste processo todo. Marcelo, que tinha ido à festa do Avante passear há 5 anos, quando estava numa de aumentar ao máximo a sua entrada nos vários eleitorados, nomeadamente da esquerda, Marcelo desta vez, eu não estou a dizer que ele não tivesse razão em algumas coisas, mas não largou o bicho, Foi porta-voz dessa... Completamente. Eu acho que sim. Acho que Marcelo tinha de facto um problema, que teve uma relação boa com o governo PS, fez com que muitos socialistas destacados, já falámos de José Rodrigues, Fernandina e haverá mais, lhe tenham já declarado apoio. Portanto, o PS quase que lhe ia declarando apoio, portanto foi assim à última hora que o gongo não tocou. Mas havia ali muita gente da direita, muitos opinion makers da direita, muito irritados com o Marcelo, porque por um dito excessivo apoio ao governo, e eu acho que isto vai continuar, e eu acho que o Luciano tem razão. Estes últimos meses ele vai ter de demonstrar que o eleitorado, aquele eleitorado de esquerda moderada, já está, como é que se diz? Garantido. Está no papo. Conquistado. Já está conquistado, agora não pode, há ali a área dele, quer dizer, não pode ficar descoberta. Até porque há muita gente zangada com ele no PSD, porque acha que ele foi ali uma boleta do Costa. Ele vai tentar fazer as pazes até às presidenciais. A festa do Avante foi a festa do Avante, não, tudo o que ele disse à volta da festa do Avante foi um sinal, mas acho que vamos ter, e já estamos a ter uma certa viragem à direita, Marcelo voltar à sua verdadeira origem, não é? Que nós também já estávamos esquecidos, o que é absurdo. E também, aliás, Ferro Rodrigues e Fernando Medina também se esqueceram, o que também é absurdo. Mas pronto, cada um escolhe, tem direito às suas escolhas. É uma democracia.
Exatamente. Bom, ficamos por aqui hoje. Para a semana vamos continuar com certeza a falar sobre presidenciais, porque no fim de semana vamos ficar a saber quem é o candidato ou candidata do PCP. Ou vai candidata. haver, exatamente, vai haver mais desenvolvimentos. Obrigada por nos acompanhar. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. Eu acho, pelas minhas contas, foi... Meia hora. 20 minutos. Foi meia hora. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.